Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como vocês viram aí na descrição, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou estar falando pra vocês como foi, assim, a experiência que eu passei, né? Durante minha gravidez, minha mãe com câncer, né? A morte dela também. E também contar pra vocês alguns testemunhos que tem, porque Deus honrou muito, Deus falou muito, sabe? Deus deu muita força, então é isso, gente. É, se vocês ouviram muito barulho se vocês ouviram barulho de bicho, gente, desconsidere, tá bom? Porque aqui tem muitos animais, tem muito passarinho gritando, então se vocês ouvirem, desconsidere só, tá? Bora pro vídeo. Eu vou começar a falar pra vocês desde o primeiro testemunho que eu tive, que Deus já falou pra mim, Deus já começou a me preparar, né? Teve uma época que eu tava bem firme na igreja, aqui mesmo. Então o pastor, naquele dia tava sem energia. E o pastor então pegou e me revelou, falou assim que Deus mandava falar pra mim que ele ia levar uma pessoa muito importante, muito querida na minha vida, né? Mas não era pra mim me se preocupar, porque na época que eu fizesse isso, ele ia mandar uma barriga, né, gente? Que era uma gravidez, que ia me dar força, ia me sustentar, ia me levantar pra me caminhar, né? E eu falei amém e, né, levei. E aquilo foi passando, passou mais ou menos 1 ano e meio, gente, que ele me falou isso. Nem passava na minha cabeça, sabe? Eu tinha até esquecido. E então eu descobri, eu não, minha mãe descobriu, na verdade, nós todos descobrimos, né, que minha mãe estava com câncer no útero. E na época ela começou a tratar, gente, naquela época tava, antes do começo do corona, tava. Aí minha mãe descobriu que tava com câncer, né, então ela começou a tratar. E durante o tratamento ela foi tratando, eu descobri que eu tava grávida. E nisso, a gravidade da minha mãe só foi piorando, gente. Ela lutou por 2 anos contra o câncer, né? E dentro disso, gente, quando eu tava grávida de 6 meses, 5 meses, na verdade, 5 meses, meu marido pegou as férias antecipada. Nós pegamos, só antecipamos as férias, nós fizemos cerco, fizemos muitas coisas, né? E nisso também eu queria muito visitar minha mãe direto, então por eu ter pegado as férias, direto nós ia lá na cidade ver minha mãe, né, gente? Então ela só tava piorando, os médicos enganaram ela. E nisso eu já tava na outra igreja, gente. Aí a pastora tava me auxiliando muito, tava me ajudando muito, me preparando, né? Pra qualquer coisa que fosse a vontade de Deus. E nisso, gente, nós fomos almoçar um dia lá com a minha mãe. E nós almoçamos com ela, ficamos a tarde inteira com ela. E nós fomos embora, à tardezinha. Aí à noite minha tia ligou, falando que minha mãe tinha piorado. Levaram ela pro hospital, né? E nisso eu peguei. E à noite, quando eu fui dormir, eu fui orar. E todas as noites, gente, todas as noites mesmo, eu orava pra Deus, pedindo pra Deus curar, sarar minha mãe, pra não deixar ela sofrer. E essa noite eu peguei e orei pra Deus. E falei pra Deus não levar minha mãe. Sem que deixasse eu ver ela mais uma vez. Porque eu não tinha me despedido, eu não estava pronta para aquilo. Eu não estava preparada para perder minha mãe. E nisso eu conversei com Deus dessa forma, gente, e fui dormir. Eu acho que foi 2 dias, mais ou menos 1 dia, 2 dias depois, liberaram minha mãe do hospital. E nisso eu falei pra minha tia que nós ia lá ver ela. Aí nós pegamos e fomos. No caminho, eu e o Ronei conversamos de comer uma pizza com ela, porque ela falou, na última vez que nós tínhamos visto ela, ela falou que tava com vontade de comer pizza. Então nós chegamos para comer a pizza com ela e primeiro nós conversamos, não falamos nada pra ela, sabe? Nós conversamos. Aí depois eu e o Ronei deu uma saída, nós conversamos um pouco. Nós não estávamos nos entendendo muito, eu e o Ronei, naquela noite, então nós resolvemos ir embora. Aí nós chegamos lá na minha mãe para conversar com ela, conversei mais um pouquinho, disfarcei. E falei pra ela que nós ia embora, mas nós ia voltar no outro dia. E quando nós despedimos dela e viramos as costas, ela pegou e falou assim, tô numa vontade de comer uma pizza. Gente, isso é Deus, né?
Deus tocando, né, e falando, vocês verem. Nós tinha tirado o dia para ir comer a pizza com ela à noite e não queríamos comer porque eu e ele não tava dando, nós tinha dado uma conversinha, ao contrário um com o outro, né? Então assim, Deus estava me dando a oportunidade de ver minha mãe naquela noite que eu pedi, né? E não tava sabendo, né? Aproveitar ela. Então assim, na hora que você tá passando por esse momento, por esse trem, gente, vocês não acreditam, a gente não vê as coisas que Deus tá mostrando pra gente, Deus tá tão na frente da gente, a gente não pega, não agarra aquela oportunidade, nós deixamos passar em branco. E só depois que a gente vai perceber e ver como Deus agiu pra falar com a gente, sabe? Então assim, sabe, nós viramos, falamos assim, só quer comer a pizza? Então nós vamos comer a pizza. E nisso nós já alegramos tudo de novo, nós compramos a pizza, comemos com ela, conversamos até tarde. Aí quando nós vamos sair, eu abracei, dei um beijinho nela e saí. Na hora que eu tava chegando na porta pra sair, eu virei alguma coisa, como se alguma coisa tivesse me parado no rumo da porta, sabe? E virei pra trás, olhei pra ela, sabe? E fiquei olhando um tempinho pra ela, não sem entender o motivo, mas fiquei ali paralisada olhando pra ela. Então nós vamos embora. No outro dia à tarde, ela foi pro hospital de novo, novamente, ruim, né? E minha tia ligou pra mim pra explicar a situação. Gente, na época eu tava no corona já, igual eu tava grávida de 6 meses já, mais ou menos. É 6 meses, na verdade. Eu não podia ir ao hospital nem pra visitar, que tava sendo proibido, porque tava muito, muito forte o corona aqui, né, pra nós. Então, assim, minha tia ligou pra falar a situação dela. E eu falei pra ela assim, se minha mãe ia ter alta, ela acredito que minha mãe ia ter alta, se minha mãe tava boa. E ela falou assim, minha filha, sua mãe, os médicos provavelmente vai liberar ela amanhã. Eu falei assim, que bom, tia, graças a Deus. Porque amanhã eu, Ronei, resolvemos ir aí. Porque na época tava perto do aniversário da Camila. E os médicos não deixavam ela ir pra roça. Então nós resolvemos ir comer uma torta, um bolinho com ela e bater os parabéns pra Camila. Porque, como se diz, ela é minha mãe, né? E vó da Camila, né? Não tinha como deixar ela fora. Então, ela falou, não, minha filha, então você pode vir amanhã. Assim que sua mãe tomar alta, eu te ligo, você vem. Falei, tá bom, tia, então. E ficou marcado pra assim. Aí, à noite, minha tia me ligou, minha outra tia que ficou com ela na parte da noite lá, ligou pra mim falando que minha mãe tava emburrada. Ela não queria conversar com ninguém, ela não respondia, não falava, né? Aí eu falei, passa o celular pra ela, quer falar com ela. Minha tia passou, ela não quis conversar comigo também. Ela ficou calada o tempo todo, só olhando, com aquele olhar triste, sabe, gente? E eu falei pra ela não ficar daquela forma, porque tudo que nós estávamos fazendo pra ela era pro bem dela, que nós queríamos que ela sarar, gente, né? E ela ficou só calada, não respondeu. No final, eu falei que eu amava ela, pra ela ficar com Deus, que eu ia lá no outro dia. Só, gente. Foi a última vez que eu vi minha mãe, assim, pela uma tela do celular, né? Mas foi a última vez que eu vi ela com vida. Então, eu fui orar aquela noite a favor da minha mãe de novo, gente. A última oração que eu fiz enquanto minha mãe estava viva para ela foi essa. E quando eu ajoelhei o joelho no chão para orar, gente, que eu comecei a orar, eu fui pedir a Deus para curar ela. E na hora que eu ia abrir minha boca para falar para Deus curar minha mãe, livrar ela, né? Alguma coisa, eu senti alguma coisa falando comigo, sabe, gente? Sabe que aqui você fala, alguma coisa fala para você assim, não faz isso, né? É agora, é a hora, sabe? Então, naquilo eu comecei, naquela hora eu peguei, pus minha cabeça sobre a cama e chorei muito, chorei, gente. Respirei fundo e comecei minha oração de novo, falei pra Deus que eu tava entregando o caso da minha mãe tudo na mão dele, porque Deus conhece, Deus sabia pelo que ela tava passando, o sofrimento, as dores, né, gente? Então, assim, eu falei pra ele que ele sabia o que era melhor pra ela. Mas eu pedi a Deus também, se a vontade dele não fosse a mesma que a minha, que ele vinha me dar força, que ele vinha me sustentar na hora mais difícil, né? Porque é uma hora muito difícil, muito complicada. Pedi força a Deus, que sozinho eu não ia conseguir. E essa foi minha oração. E eu fui, deitei, dormi. Lá para 6 e pouco da manhã meu celular toca. E eu atendi, era minha tia.
Aí ela pegou, peitou assim, o Rony tava lá, falei que tava. Ela passa o celular pra ele. Eu já passei o celular chorando, porque eu já sabia, né, gente? Porque elas não queriam me dar notícia assim no barco, porque eu tava grávida, mas eu já sabia do que era, né? Porque quem não ia saber, né? E foi isso, gente, que foi muito difícil. Foi uma fase muito complicada da minha vida. Mas assim, gente, durante o enterro, o velório, todos os passos, assim, durante minha gravidez até hoje, Deus me sustentou, Deus tá me sustentando, Deus me deu força. Durante isso tudo, eu nunca fui preciso me levar para o hospital durante minha gravidez. Deus me sustentou em todas as partes, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Eu tenho muito a agradecer por isso. Dói muito até hoje. Tem 3 anos que minha mãe morreu, mas dói. Eu nunca vou superar. Eu só vou me conformar com isso, porque, como se diz, a gente tem que conformar, que não tem como ninguém fazer nada. E sabe o que é difícil, gente? Quando a gente é mais novo, muitas pessoas, para você falar assim, dê valor na sua mãe. Agarra enquanto você tem, abraça, fala que ama enquanto você tem ela aí, porque na hora que ela for, você vai sentir falta. E quando a gente é jovens, entra no ouvido, sai no outro, gente, como se diz o ditado. Entra aqui, sai por aqui. Ninguém dá moral para aquilo, você tá entendendo? Mas é uma coisa que hoje em dia eu paro pra pensar, as pessoas falam mesmo, é pro seu bem, é para te ajudar, porque é muito isso, né? Não é fácil. E é isso, gente. E eu quero falar pra vocês que na fase quando você tá passando por um momento desse, pelo menos eu, gente, foi um momento assim que eu não acreditava, sabe aquela coisa que você tem, não sei se era por causa do emocional que eu tava grávida, não sei se acontece isso com todo mundo, mas eu nunca imaginava, nunca passava na minha cabeça minha mãe morrer. Sempre, assim, é como se eu tivesse só fé e esperança, sabe? Como se diz que a esperança, acreditado. A esperança é a última que morre. Eu não acreditava, não passava minha cabeça, não queria encaixar aqui na minha cabeça que Deus ia levar minha mãe, que eu ia ficar sem ela. Toda vez que eu imaginava que minha mãe ia ser curada, ia ser sarada. Então, assim, foi Deus que me preparou mesmo, gente. Porque falar assim, você se preparou. Eu realmente me preparar, nunca me preparei, porque eu nunca quis acreditar que minha mãe ia. Nunca. Então, assim, quando ela foi, e no velório dela eu tava assim, tão assim, gente, eu acho que até hoje, não sei, não caiu a ficha, você tá entendendo? Não acredito. Então, é uma coisa que a gente tem que passar a acreditar e enxergar o mundo como ele é. Que as pessoas vai chegar um dia das pessoas aí, seja quem for, vai chegar o dia, vai chegar a data. Então, se você vê que aquela pessoa tá perto de que, sei lá, não é porque a gente vai saber que tá perto, mas a gente tem que aproximar mais das pessoas. Isso é uma coisa muito difícil que eu tenho, porque depois que eu perdi minha mãe, eu tenho muito medo de perder as pessoas que tá ao meu redor, então eu me prendo muito, eu não gosto de me expressar, de me demonstrar que eu amo. E esse é um defeito que eu fiquei pra mim, mas eu vou procurar ajuda, porque eu sei que isso não é bom, não pra mim, nem tanto pra minha família também. Mas o vídeo de hoje, gente, é isso, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.